Fala galera, beleza? E o Tricolor venceu de novo hoje, né? Ganhamos do Vitória por 2-0 no estádio do Morumbi, né? Tem muito conteúdo nosso subindo aí nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook também já. Então agora uma palavrinha para vocês aqui do YouTube. Eu tinha feito um vídeo pós-jogo de análise bem legal aí, só que o YouTube me deu um strike, então eu decidi tirar o vídeo e vamos na palavra com vocês mesmo aqui. Nesse 2-0 eu tenho alguns destaques para fazer para vocês aí. Vou falar, o Ferrarese está jogando muita bola na zaga. O garoto Mike entrou muito bem na partida de hoje também. Que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? O Enzo Dias fazendo uma partida ok. O Ender vai ficar muito tempo fora, né? Então o Enzo Dias aí colaborando o máximo que ele pode, que ele pode também, né? Muito bem também. O Luan acabou entrando de novo hoje, né? Então parece que o Luan vai ter mais espaço com o Crespo. Isso é uma coisa que eu queria muito, né? E sobre o jogo, né? Isso hoje praticamente mostrou que São Paulo é um time bem treinado, né? Hoje é um time treinado, porque o Crespo deu um padrão pro time, coisa que a gente não via com o Beldia. O São Paulo chegou hoje na sua quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, né? Já colou lá em cima no bloco dos 6 primeiros colocados, né? Nessa rodada o Inter está atrás de São Paulo, só que o Inter está 4 pontos atrás de São Paulo, então o Inter já não chega no São Paulo nessa rodada mais, tá? Então o São Paulo possivelmente vai terminar essa rodada encerrando o turno do Campeonato Brasileiro, né? Na sexta posição, mesmo com jogo a mais do que vários clubes aí. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né, um balanço desse primeiro turno aí, que o São Paulo não pode jogar. O São Paulo não pode jogar um primeiro turno, o segundo turno, da forma que jogou o primeiro turno, né? Semana que vem nós vamos pegar o Sport lá em Recife, né? E com essa vitória, o jogo daqui foi 0-0, nós vamos pegar o Sport lá. E agora o São Paulo vai ter que trocar ponto, vai ter que ganhar os jogos que não ganhou no Morumbi, né? Então vai ter Sport, vai ter Fortaleza, depois da Fortaleza, acho que lá em Recife, né? Hoje é Fluminense e Fortaleza, né? Acho que é isso, a sequência do São Paulo. Então são jogos que a gente vai ter que começar a construir pontos fora de casa também aí, né? E sobre o jogo, foi um primeiro tempo onde o São Paulo dominou as ações da partida, né? O Bobadilha é algo interessante, mais um destaque para vocês também, que ele está saindo lá de trás e está aparecendo lá na frente. Isso aí deu para a gente ver no gol dele, que ele roubou a bola lá atrás, depois ele foi lá para frente e acabou fazendo gol na entrada da área. A jogada foi construída pelo garoto Rodriguinho. O Rodriguinho estava largado já ali, o Crespo está ressuscitando o menino. E aí uma outra coisa interessante que a gente vê o Marcos Antônio, o cara que eu critiquei muito, o cara marcando, e no segundo tempo você vê ele lá na ponta direita, né? Ao mesmo tempo que ele marcou, ele já estava lá na ponta direita, né? Então a gente vê aí as mudanças do time do Crespo, né? Mas o São Paulo jogou pro gasto no segundo tempo, né? Terça-feira tem uma decisão muito importante aí na Copa Libertadores. Acho que quarta-feira da Copa do Brasil foi um acaso, né? Infelizmente foi pênalti, foram os pênaltis e assim, aquilo acaba acontecendo. Não tem muito o que a gente falar, né? Só não gostei da lista, né? dos batedores, né? Entendeu? Mas e hoje mostrou que o time não se abalou e a torcida também não, né? Numa São Paulo gelada, a gente colocou aí 40 mil pessoas hoje no estádio do Morumbi, né? Então, e aí até por isso o Crespo acabou improvisando um pouquinho mais, colocando o Luciano só no segundo tempo, né? O Lucas está voltando de lesão, né? E aí jogou um pouquinho também. Pablo Maia jogou menos também hoje, né? Entrou no segundo tempo. Então tudo isso também por conta do jogo da Copa Libertadores, né? Então tem muita coisa legal aí pra gente avaliar na vitória de hoje aí, né? O Vitória amoleceu um pouquinho no segundo tempo, que aí foi aonde São Paulo conseguiu conquistar
fazer o segundo gol. O Vitória veio com uma proposta de empate. O time do Carille vem aí de 4 empates, uma derrota e uma vitória, se eu não me engano, acho que é isso, né? Não, isso, 4 vitórias e agora 2 derrotas, né? São 6 jogos do Carille no Vitória, né? O Vitória tá lutando para não cair, um ponto que ele conquistasse aqui seria muito, né? Agora no Campeonato Brasileiro, cada jogo vai ser uma decisão pra gente no segundo turno, e isso se a gente continuar nessa arrancada, visando aí o topo aí, sonhando um pouquinho mais alto entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, já que o título eu acho totalmente inviável. O Flamengo ganhou hoje e é o campeão, aliás, não é o campeão ainda porque o Cruzeiro joga amanhã, mas Cruzeiro, Flamengo, um dos dois serão campeões do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que é difícil alguém tirar o título deles nesse ano, hein? Passou muito rápido, né? O primeiro turno do Brasileirão, hein? E o Brasileirão esse ano vai até a véspera do Natal, hein? Vai até o dia 22 de dezembro, hein? Olha que loucura isso, hein? Até porque vai ter data FIFA, um monte de coisa aí. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que todo mundo fica observando hoje se o Jandrei iria estar lá, né? E não, ele ainda não foi anunciado oficialmente como jogador do Juventude, né? Mas ele, pelo que a gente já entendeu, ele já aceitou os trâmites, né? E aí hoje que nós vimos foi o goleiro Jung e foi o menino e foi o Leandro também, os 2 goleiros, então eles serão os reservas do Rafael, né? Então o Jandrei já é carta fora do baralho. O Jandrei, que quarta-feira fez uma partida ridícula, o clima já era insustentável para ele já ia ser afastado no jogo de hoje, né? Diz a diretoria que seria para preservar ele, né? E tem um outro jogador aí, o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira não quer sair do São Paulo pro Shakhtar Donetsk, né? E aí tá um embrólio todo, porque o São Paulo quer vender o moleque, mas tem o Cruzeiro querendo o garoto também, mas ele quer ficar no São Paulo, então a gente não dá pra saber ainda como que vai ficar tudo isso, né? Mas é isso, arbitragem quase complica a gente hoje, né? Num pênalti, eles iam dar um pênalti que nunca foi, né? A arbitragem ter lesado o São Paulo muito ultimamente, lesou a gente quarta-feira lá em Curitiba também, né? E sobre o jogo, sobre o time que o Crespo colocou, hoje, já com 7 jogos, 8 jogos, o Crespo tem o time de São Paulo na mão. Isso já está esclarecido para mim, né? Então, assim, o time de São Paulo era mal treinado pelo Zubeldia. Perdemos muito tempo com o Zubeldia. Hoje o time já não é mais mal treinado assim. Beleza? Próximo jogo de São Paulo, terça-feira, contra o Atlético Nacional, lá em Medellín, na Colômbia, pela Copa Libertadores da América. Tá? Amanhã tem conteúdo no canal para vocês. Segunda-feira tem um vídeo de ficha técnica da partida de Nacional de Medellín, São Paulo, jogo às 9h40 da noite. Tomem nota aí vocês aí, que terça-feira nós vamos tudo dormir tarde, hein? Libertadores da América para vocês aí. E sabe que São Paulo e Libertadores é um caso muito à parte. Libertadores é um torneio que nasceu para o São Paulo Futebol Clube e para o torcedor são paulino, né? Para vocês terem ideia, né? Destaque da partida de hoje para vocês aí, o Sabino fez um gol, não podia deixar de falar dele aqui, né? Fez uma partida horrível quarta-feira, mas acabou marcando hoje. Marcos Antônio, motorzinho do time, correndo muito. Quero saber como que vai fazer pro Alisson entrar nesse time aí. O Arboleda tá fora, né? Tá machucado, então acho que Sabino vai jogar lá na Colômbia. Temos o garoto Mike, lembrei aqui, ó, o garoto Mike entrando muito bem também. O garoto Mike entrando muito bem também, então a gente já fica contente com esses garotos da base vindo, né? E o Rodriguinho também, o Crespo ressuscitou o garoto e tá jogando muito bem, né? Ainda tem o Luca no banco, o Lucas Moura voltou hoje, então tem muita coisa que vai acontecer nessa semana São Paulina para vocês aí. E vamos todo mundo dormir feliz hoje com a vitória tricolor 2-0 em cima do Vitória da Bahia. Melhor da partida hoje foi o Ferrarese, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Um abraço. Fui.